Senhor presidente Dias Toffoli, registro a minha satisfação e a minha grande honra de participar dos trabalhos dessa tarde e noite, e na pessoa de Vossa Excelência, eu saúdo e cumprimento todos os demais integrantes e todos aqueles que já foram nomeados, assim como aqueles que nos assistem. Senhor presidente, sob o signo das luzes, quando a humanidade elevou a liberdade e a igualdade como direito inalienável do indivíduo, os negros foram escravizados e comercializados nas praças públicas do nosso país. Na república que se levantou, o racismo e a discriminação de outrora foi naturalizado e transformou-se em uma política e estratégia de produção e reprodução de grupos de poder que, se apropriando do Estado, monopolizaram para si as oportunidades e as riquezas sociais pertencentes também aos negros e aos demais brasileiros. Esta ação nefasta e abominável excluiu e tornou invisível os negros de todos os espaços públicos e privados, hostiliza e agride a sua religião de matriz africana. São os negros a maioria dos miseráveis, a maioria dos pobres, dos desempregados, dos que recebem até metade dos salários pagos aos brancos. São os negros e jovens negros a maioria daqueles vitimados nos homicídios e na ação letal das forças policiais e na agressão diária dos agentes da segurança privada nos shoppings, nos bancos e nos supermercados. São os negros a maioria dos encarcerados do nosso país. Mesmo os pequenos avanços grafados em sede constitucional, construído pelas forças das ruas e implementado corajosamente por algumas das instituições públicas, não tem escapado do combate frenético e fanático das hostes do atraso, das fraudes de toda a natureza e mesmo de inviabilização por espectros do sistema de justiça. Não existem racistas presos pela lei de combate ao racismo. A história do negro e a história da África obrigatória nos currículos escolares públicos e privados alcançam 15 anos sem conseguir sua execução. Somente 5% dos 3.500 territórios quilombolas titulados desde o mandamento constitucional de 1988. E nenhum dos 30% dos estagiários negros, determinado por decreto presidencial, pôde iniciar seu aprendizado até os dias atuais. Nem o apartheid legal americano, nem o apartheid legal sul-africano chegaram tanto, senhor presidente. Esse é o nosso joelho invisível que cruelmente asfixia, sufoca, estrangula e impede os negros de livremente respirar. É sobre esse resumo histórico de violência e desumanização, o nosso estado inconstitucional das coisas, que se abateu e sobrepôs à tragédia do coronavírus. Mais uma vez ampliou o oceano da desigualdade racial do país. São os negros os que mais morrem, os que mais perdem empregos e renda, e os que mais sofrerão para retornar e se manter no mercado de trabalho, nos bancos escolares e nos bancos das universidades. Por todos esses motivos, senhor presidente, é alvissareiro e encorajador saber que a justiça brasileira está atenta, interessada e não se omitindo no debate e na construção das pontes sobre esse grave e urgente questão nacional. O Poder Judiciário, aliás, tem sido aliado na construção do diálogo, na promoção de iniciativas e na construção de ações objetivas de superação dessa grave e urgente questão nacional. Foi dessa casa do CNJ que se produziu uma das ações mais contundentes, destacadas e corajosas na medida de igualização do negro na história do nosso país, quando no ano de 2015 aprovou-se as cotas de 20% para negros nos cargos da magistratura brasileira. Foi também o Supremo Tribunal Federal o primeiro órgão da justiça a instituir cota para negros nos cargos comissionados de jornalistas, a reconhecer a constitucionalidade das cotas nas universidades federais e nos concursos públicos da União. Talvez coubesse ainda, senhor presidente, um observatório de acompanhamento e monitoramento da questão racial e da implementação das leis normativas do nosso país nesse Conselho Nacional de Justiça. Mas, além disso, e por tudo isso, senhor presidente, os negros e a grande maioria dos brasileiros sempre foram e serão gratos a essa casa onde se guarda a justiça, se alberga o direito, se cultua e procura a igualdade. Justamente por isso, senhor presidente, nesse momento, quando sobre as estruturas do racismo se debruça a tragédia da pandemia sanitária, a nossa súplica é de que o CNJ,
o Supremo Tribunal Federal e o sistema de justiça não abandonem os negros. Não nos deixe só. Não nos deixe pelo caminho. Não permita que as forças da escuridão tenham mais uma vez excluídos, vilipendiados, discriminados, separados e desiguais. Muito obrigado.